Agora vamos com a nossa primeira entrevista. Vamos falar sobre o dia 12 de junho. É o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. No mês de junho, a Fundação Abrinq traz a campanha Não ao Trabalho Infantil, com informações sobre o tema, além de reforçar o papel da sociedade na luta pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes. O trabalho infantil atinge mais de 1.700.000 meninos e meninas entre 5 e 17 anos no Brasil. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Vitor Graça. Ele é gerente executivo da Fundação que atua pelos direitos da criança e do adolescente. Bom dia, Vitor. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Jeremias. Bom dia a todos e todas. Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E cai aí, é 12 de junho, né? Também Dia dos Namorados. É bom para a gente poder lembrar. Ainda é grande o número de... Eu tenho os números aqui, Vitória. 38 milhões de crianças e adolescentes no país. 4,6% estão expostos a esse tipo de violação. É muita gente, né? É bastante, né, Jeremias? A Fundação Abrinq nasceu em 1990 e está no DNA da Fundação combater o trabalho infantil. Então, como você falou, 1.700.000 é muita gente, mas eram 9 milhões naquela época, né? Então, em 30 anos... a gente conseguiu evoluir, né, de 9 milhões para 1.700.000. Então, a gente faz várias campanhas, a gente faz projetos e programas, ajuda a aprovar uma legislação que seja favorável às crianças e adolescentes. E aí, em 2002, foi instituído aí, então, pela OIT, né, pela Organização Internacional do Trabalho, esse Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Por coincidência, no dia, junto com o Dia dos Namorados, mas então a gente trabalha no mês, né? A gente trabalha todo ano, na verdade, mas dá uma força, faz uma campanha mais específica durante o mês de junho, né? Como você disse, é uma campanha não ao trabalho infantil. Acho que tem inclusive um site, não ao trabalho infantil.org.br, onde as pessoas podem entrar e ver o que é o trabalho infantil, nem todo mundo sabe, como prevenir, como combater, como estar na campanha com a gente, algumas histórias, né? Muito importante a gente tangibilizar, porque a gente falar numa forma geral e você ter ali histórias concretas é muito importante. Então a gente nasce, tem esse DNA de combate e estamos trabalhando para jogar esse 1,7 milhões para zero. Ô, Vitor, quando eu falo em trabalho infantil, eu lembro sempre assim de uma plantinha. Você põe a semente, a criança é uma sementinha, aí ela vai começar a crescer. Se a plantinha, se ela não tiver água, sol direitinho, ela não se fortalece. Então ela já vai crescer meio, digamos, meio doentinha. Você não pode ir lá cortar alguma, ou pegar um fruto antes dela dar o fruto, né? Então a criança, a adolescência, ela tem que ter essa base. Eu digo isso por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, cabeça vazia, oficina já tem que trabalhar logo cedo, né? Antigamente a criançada ia para a roça com 10 anos, 9 anos, né? Por que é importante? O que isso mudou na criação, na fase correta de estudar? E explica melhor o que é um trabalho infantil, o que ele pode refletir, ainda mais agora que a gente vai viver 80, 90 anos, ao longo de toda a história. Qual é a diferença entre uma criança que está bem estruturada e aquela criança que trabalha com trabalho antes do período correto? Certo. Então, no Brasil, a gente tem na Constituição que é proibido menores de 16 anos trabalhar, exceto como aprendiz a partir dos 14 anos. E isso é por conta de estudos. Não, ninguém acreditou, não, vamos colocar 16 e 14. É como você falou, o trabalho infantil antes da hora traz consequências físicas, né? Então pode trazer amputação, fratura, ferimentos de todos os tipos, problemas pulmonares, né? Então nos últimos 10 anos foram 20 mil acidentes por conta do trabalho infantil, né? 46 mortes. Essas crianças, elas acabam não tendo uma capacidade de aprendizagem, né? Não conseguem fazer um acompanhamento escolar adequado. Pode, inclusive, ficar vulneráveis, né, para diversas violações ali, abuso físico, sexual. Então, é muito importante que ela tenha uma infância, uma adolescência saudável, que ela consiga acompanhar a escola, e aí vai quebrar o que a gente chama desse ciclo, né? Então, a criança não tem renda, e aí ela vai para o trabalho infantil e ela não estuda. Lá na frente ela não consegue ter renda, aí ela coloca os filhos e fica nesse ciclo. E a gente precisa mudar esse ciclo com educação, com atividades no contraturno, né? Então, quando você fala, é melhor trabalhar do que roubar, não tem só essas duas opções. A criança precisa ir para a escola, precisa ter outras atividades culturais, esportivas, né? Para a gente quebrar esse ciclo.
adultos que foram crianças, adolescentes que tiveram a escolaridade correta. Tem um estudo da FGV, a cada ano a mais de estudo, é 15% a mais de renda para esse adulto, né? Então, aí você consegue quebrar esse ciclo, né? Então, a gente tem esse problema, como você disse, é uma planta, deixa de ter um problema físico, deixa de ter um problema psicológico, a gente resolve, inclusive, problema social e econômico, erradicando o trabalho infantil. Eu só vou corrigir, muito obrigado, rapidamente aqui. Olha só, eu falei 38 milhões, na verdade 4,6% estão sujeitos ao trabalho infantil, dos 38 milhões de crianças e adolescentes, né? Eu fico impressionado, sabe, Vitor, com esses números, porque 38 milhões de crianças e adolescentes é a pujança de um país, é a nossa riqueza, que a gente tem que aproveitar. E olha, por pouco tempo, porque diz que até 2050 os idosos vão se igualar a essa faixa etária, que é a potência de um país, e aí vão caminhar juntos. Aí nós vamos ter mais idosos do que crianças e jovens. Então, aproveitar essa juventude, que é uma riqueza que muito país não tem, chama jovens para trabalhar, a gente tem, temos que cuidar bem das nossas crianças e dos nossos jovens. E quais são as ações com a Brinc? A Brinc trabalha em parceria com o Estado, com outras instituições, porque a gente vê o que está muito visível é a criança, 2, 3 aqui vindo para a Lespe, a gente vê todo dia, trabalhando nos semáforos, né, vendendo bala, vê um adulto mais distante. Essas situações como essa, porque as pessoas pensam assim, mas se não está vendendo bala, não tem dinheiro, vai para casa, na favela, então é complicado, né? O que vocês têm feito para aliviar essa situação? É um conjunto de ações, né? Então, a gente, enquanto organização, a gente faz a campanha, né? Então, não ao trabalho infantil, conscientizando a sociedade dos problemas do trabalho infantil. Até você falou da pessoa idosa, às vezes a pessoa tem uma dor nas costas, eu trabalhei e não morri. Mas tem uma dor nas costas, tem muitos problemas pulmonares que ela vai sentir lá na frente. Então, a gente faz essa campanha explicando que é um prejuízo. A gente trabalha, né, faz uma incidência política para que tenha uma legislação que proteja as crianças e faz um trabalho específico num programa contra o trabalho infantil, caso a caso, porque é muita gente, 1.700.000, mas às vezes fica muito escondido num trabalho que é o terceirizado ou quarteirizado, ou muito numa propriedade pequena do interior. Então, a gente precisa fazer esse trabalho, é um trabalho conjunto. Então, a família não pode colocar, tem que entender que não pode colocar a criança no trabalho infantil, então não ao trabalho infantil. A sociedade, né, também tem que entender que isso é importante, inclusive a gente pede que as pessoas denunciem o trabalho infantil no Disque 100, no Ministério Público, nos conselhos tutelares, e aí a sociedade tem que ter políticas públicas, os governos, os prefeitos, governadores, as políticas federais de combate ao trabalho infantil para que, como você falou, que ela tem um espaço protegido, então ela já está numa situação de uma moradia ruim, ela precisa ir para uma boa escola, tenha o turno completo ou atividades no contraturno, para que ela se desenvolva corretamente e que lá na frente consiga quebrar esse ciclo. Também tem aquela história assim, trabalhar afasta do crime, mas tudo tem o seu momento também, não é, Vitor? Não, trabalhar fora da idade correta é prejudicial. E não é só para a criança, é para toda a sociedade, né? Então, a gente estava falando de impacto econômico, e hoje a gente fala de 14 milhões de desempregados, né? Com certeza, a gente tem um problema de formação também. Então, quanto melhor a formação, países que investiram, né? A gente ouve sempre falar da Coreia, né? Em educação, né? Se desenvolvem, né? Isso já está mais do que provado, né? Então, a gente ainda tem um problema, né, nas faixas de 5 a 13 anos no trabalho mais no rural e um problema mais sério aí, depois de 14 a 17 no trabalho urbano, como você falou, às vezes uma venda num comércio ilegal, em pequenos comércios, né? E isso a gente tem, inclusive a sociedade, assim, não incentivar, não comprar, ou se vê que está sendo explorada essa criança num pequeno comércio, né? Não comprar esse serviço desse pessoal para a gente acabar com isso. É extremamente relevante o que você falou, para o olho da população em qualquer momento, né? Porque um pode ajudar o outro. O Disque 100 é anônimo, você pode discar e, claro, que você não vai denunciar uma coisa que você não tem certeza, né? Você tem que ter, olha, observa, aí você pode dar as características, é muito importante. E outra coisa importante que você falou em relação à Coreia, acho que Coreia do Sul que a gente está falando, é extremamente relevante, porque se você pegar um comparativo da década de 60
Coreia do Sul e Brasil, você vai ver como que a curva econômica, a ascensão social da Coreia foi alta e a do Brasil a gente, né, foi meio que um voo mais rasteiro, infelizmente, né? Essa questão da educação, ela é muito... A gente já viu vários projetos com grandes centros educacionais de diversos partidos. Como é que você vê essa questão? Porque a gente tem um debate aí, criança não precisa passar o dia inteiro na escola, a gente vê países que criança passa o dia inteiro, mas agora com pandemia, né? Como é que vocês têm visto isso para aumentar ao máximo possível a possibilidade das crianças estarem mais tempo nas escolas? Jeremias, veja bem, o Brasil tinha o desafio de colocar as crianças na escola. Então, a gente tem um desafio aqui na primeira infância de colocar na educação infantil. E, de novo, é um investimento, né, creche, educação infantil, pré-escola, que também vai dar um retorno lá na frente. Então, você investe em educação infantil, 30% só das crianças, né, têm acesso à educação infantil no Brasil, sendo que 50% das famílias são lideradas por mulheres que precisam trabalhar. Então, já temos um gap e precisamos resolver. E temos também lá no ensino médio um problema que os jovens ali precisam ter um interesse. A gente está trabalhando com um projeto aqui, inclusive no 9º ano, eles precisam ter um projeto de vida, né? Então a gente precisa investir muito na educação. Essa é a porta de saída para o desenvolvimento do país. Isso vai gerar um impacto logo inicial na proteção dessas crianças, vai gerar empregos, inclusive, porque precisa de gente para trabalhar na educação infantil, precisa de bons professores para trabalhar no ensino básico de uma forma geral, e essa transformação ocorre. Como você disse, Coreia do Sul é um exemplo, temos outros exemplos, e a gente vai conseguir. Temos um desafio aqui no pós-pandemia, né, de saber como que essas crianças vão voltar. Eu vi você falando também aí da vacinação do pessoal da educação, isso é importantíssimo, né? Todos precisam estar protegidos para uma volta segura, né? Não é voltar de qualquer forma, todo mundo vacinado, com proteção, mas é muito importante essa volta às aulas com segurança, e aí a gente vai entender o impacto dessa pandemia na proteção e na aprendizagem dessas crianças. É muito importante o investimento, um pacto pela educação no Brasil. Muito importante. Vitor Graça, eu quero agradecer bastante a sua participação, gerente executivo da Brinq, né, a fundação que atua pelos direitos da criança e do adolescente. Obrigado mais uma vez. Obrigado. E, de novo, nãoaotrabalhoinfantil.org.br. Entrem, conheçam e nos ajudem a combater esse mal. nãoaotrabalhoinfantil.org.br. Entra lá e procura ajudar. Se você é professor, faz um trabalho aí com as crianças. É bom a gente, quanto mais esclarecer, estamos aí no mês de combate ao trabalho infantil. E a